Olá, boa noite. Eu sou o Winston Lima, coordenador do Bloco Movimento Brasil. Aqui à minha direita, Thaís, também uma outra coordenadora do Bloco. E à minha esquerda, o nosso convidado dessa noite, Daniel Medina. Boa noite, Daniel. Bem-vindo aqui ao programa Amigos do Winston. Muito obrigado, Winston. Obrigado, Thaís. Agradeço o convite aqui. Vocês são pessoas incríveis, pessoas indeléveis. Eu me sinto muito honrado de estar conversando com esse público político, esse público do Winston, esse público nosso, esse público da sociedade brasileira que quer uma mudança. E para mim é uma honra bastante grande estar com vocês aqui, com nossos ouvintes ao vivo. Ok, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Daniel Medina é especialista em marketing político e vai responder aqui uma série de perguntas. Então, por favor, internautas, ao longo da entrevista, façam suas perguntas, porque a Thaís aqui ao meu lado vai ficar lendo as perguntas para que a gente possa ouvir a resposta aí do Daniel Medina, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Daniel, então, como o nosso programa é um pouco curto, né? Claro. Eu queria que você desse as suas considerações iniciais. Bom, primeiramente, minhas considerações iniciais vou versar um pouco sobre a diferença entre marketing político e o marketing tradicional. O marketing tradicional, ele visa mais produtos, ele é um marketing mais técnico e mais direcionado. Já o marketing político, ele trabalha com pessoas. E pessoas, elas geralmente possuem instabilidades inerentes ao ser humano. Então, a comunicação política, ela trabalha bastante o campo das humanas. Ela trabalha muito com filosofia, com sociologia, com a própria ciência política e o cenário, tanto local quanto internacional, como que influencia, né? As conexões sempre moveram a vida. E nós trabalhamos com um nível de tecnicidade basicamente voltado para o meio eleitoral. Então o marketing tradicional ele é muito mais com produto, ou seja, todos nós conhecemos a Nike, né? É simples. A marca de sucesso. A marca de sucesso. Hoje o marketing político ele tem que ser bem claro, ele tem que ser bem conciso, ele não pode ser um marketing que o eleitor não consiga entender as bandeiras ou ele seja muito prolixo, muito cheio de coisa. Então hoje a comunicação eleitoral ela vai versar muito sobre a simplicidade. O eleitor, devido aos escândalos recentes, está um pouco engodoado com a política. Então o eleitor vai buscar um candidato que realmente seja claro e conciso. E é basicamente isso que nós vamos trabalhar nessas campanhas agora pelo Brasil. Maravilha. Entendi. É porque o eleitor, assim, a minha impressão é que realmente ele está muito arredio, né? Por ele nem votaria. Mas assim, ele percebendo a importância do voto, claro, ele vai votar. Mas ele vai procurar aqueles que consigam, em poucas palavras, mostrar que ele representa aquele eleitor, né? Sim, com certeza. E para o candidato que ele buscar os eleitores, hoje o eleitor está muito na plataforma digital. Antigamente as campanhas políticas, Winston, elas eram campanhas multimilionárias, né? Bastante ricas, onde o poder financeiro tinha um papel primordial nas campanhas. Hoje não, hoje a internet, as redes sociais, elas vão dar a toada das campanhas políticas. Mas não necessariamente os profissionais que trabalham nas comunicações, no marketing político, são profissionais que têm uma experiência com política. Porque a comunicação, ela precisa ser uma comunicação direta para o eleitor. Todos nós sabemos mexer no Facebook, no Instagram, mas o profissional de marketing político é um profissional que tem, primeiro, uma formação na área de humanas, ou ciências políticas, ou filosofia, ou relações internacionais, ou alguma área que eu relata, mas que ele entenda de política. Porque nós temos muitos profissionais na área que sabem muito, têm um conhecimento muito grande de comunicação propriamente dita, que é o marketing tradicional, os 4Ps do marketing, os rebrandings, todas as situações do marketing, mas não tem um conhecimento teórico de política, esse feeling político, né? Então é nessa linha que o marketing político trabalha, é a construção da imagem, a construção de um enredo para trazer isso para o eleitor, para que o eleitor vote consciente, votar na pessoa que ele realmente construiu. Então o marqueteiro político ele traz essa imagem de vivacidade para o candidato propriamente dito. Eu particularmente não gosto muito da cunha de marqueteiro, porque infelizmente nós tivemos alguns aí algumas pérolas, né, as quais todos conhecem, não citaremos aqui, mas que mancharam um pouquinho o nome da categoria. Mancharam a categoria, mas é uma profissão muito interessante, eu gosto muito. Trabalho com política desde os 16 anos e nós estamos aqui
nessa forma de trazer para a sociedade que existem candidatos bons, existem propostas boas, existem momentos bons para a sociedade. A política, ela acha da transformação. A vida política ensina isso. Sim, sem dúvida. Então nós estamos nesse trabalho. Eu queria te perguntar, Medina, assim, qual é o perfil do candidato que a massa, né, ou a maioria da população busca nessas eleições? Qual o tipo, qual é a pessoa? Ele procura alguém que já está há muito tempo na política, alguém que nunca concorreu, alguém que já tenha concorrido, mas não tenha sido eleito, uma pessoa mais conservadora, mais liberal na economia. Enfim, qual é assim, o perfil que você acha que a grande maioria, né, a maior parte do eleitorado busca para essas eleições de outubro de 2018? Olha, o eleitor hoje em dia, ele vai buscar um candidato que seja novo, que seja uma pessoa que nunca participou da vida de mandatário, porque todos nós somos políticos, mister. Você tem a política do bom amigo, do bom esposo, do bom namorado, do bom cidadão para a sociedade. Platão diz isso, a vida ela é política, só que nós não somos mandatários. Então o eleitor alinhado ao cenário internacional. Aqui no Chile nós tivemos agora a vitória do Piñera, que veio com uma frente ampla de direita. O próprio Macri na Argentina também faz um governo de liberdade econômica bastante interessante atualmente. O Paraguai aqui do lado, um país que tem essa imagem negativa aqui para os brasileiros. Acho que tinha, né? Tinha, porque agora o Paraguai vem crescendo a 7% ao ano. O Paraguai, ele está introduzindo uma lei que chama Lei das Maquiladoras. Ou seja, se você quiser instruir, se você quiser colocar sua empresa no Paraguai, você paga 1% apenas de imposto. Ou seja, quanto menos imposto você tem, mais emprego você cria, mais desenvolvimento você cria. Então, o eleitor vem buscando esse candidato de centro-direita. Agora, em um outro descortino, nós não podemos esquecer que a esquerda ainda tem uma força grande. E a esquerda, ela trabalha muito com a questão técnica. E como que o eleitor qual é o eleitor da esquerda? O eleitor da esquerda, ele é o eleitor da gratidão. São Tomás de Aquino versa sobre 3 pilares da gratidão. O primeiro pilar da gratidão é aquele pilar intelectual, superficial, que geralmente em países de língua inglesa e alemã você dá essa resposta, ou seja, thank you ou Zudanke em alemão. Então ele é mais brando, o agradecimento. A segunda linha de São Tomás de Aquino é geralmente de países de língua espanhola, de língua latina, não português, que você vai versar principalmente do francês, que é o merci, né? Mercê ou graças em espanhol. E aqui no Brasil, o obrigado do português é um nível mais envolvente de gratidão. E a esquerda trabalha nesse nível. Ou seja, a própria Bolsa Família traz esse nível. Ou seja, o eleitor da esquerda é um eleitor muito cativo. Só que ele está percebendo que mesmo nesse grau muito grande de gratidão que ele tem pelos governantes da esquerda, ele vê que a própria moral e a ética desses governantes não condiz com a sociedade. Então esse eleitor, ele pode vir a migrar também para a direita. Mesmo quebrando esse nível de envolvimento, né? O próprio Benjamin Franklin tem uma frase muito legal que eu gosto bastante, que é: diga-me e eu esquecerei, mostre-me, talvez eu lembrarei, me envolva e eu nunca te esquecerei. Então esse nível de gratidão a esquerda ainda possui um requião muito grande. O programa Amigos do Winston hoje está altíssimo nível. Estou adorando as suas palavras. Por favor, continue. Sim, claro, eu que agradeço desde sempre. Então, a partir do momento que você tem esse envolvimento com o eleitor da esquerda, você consegue capitalizar os votos. Mas
a sociedade mudou, né, Winston? O eleitor mudou. Então não adianta você ter um programa assistencialista, um programa que realmente cativa a pessoa, sendo que a sociedade está ruim. Sendo que a vida em si, a coletividade em si está ruim. Então o próprio eleitor, olha, eu tenho uma gratidão. A gratidão é inerente ao ser humano. Mas o eleitor não está pensando mais na individualidade, ele está pensando no país. Porque não adianta nada ele ter as benesses pessoais, as próprias situações. Se a saúde não funciona, se a saúde não funciona, mobilidade, não segurança. Funciona. Eu sempre comento com alguns amigos que pensam diferente de mim. Ah, mas um amigo, nós temos plano de saúde, aquela coisa. Se você está numa situação de intercorrência médica na rua e você está desacordado, o SAMU não vai pegar a sua carteirinha da AMIL, da Cefaz e te encaminhar. Não, vai te encaminhar para o hospital público. Então nós temos que ter essa percepção. Os próprios planos de saúde estão sobrecarregados. Não estão atendendo bem a população. De forma alguma. Então o eleitor vai buscar sim esse perfil de centro-direita, que é o que eu acredito que venha a ganhar as eleições. Nós estamos recebendo informação dos internautas aqui de que o vídeo está travando. Então nós vamos aguardar só um instantinho. Claro. Ele vir com o aparelho. Nós temos um aparelho aqui que pode melhorar a performance da transmissão. Freitas. Então, só um momentinho, por favor. Só um momentinho. Freitas, por favor. Tá travando aqui os vídeos. Foi avisado aqui o Israel Soares avisando que travou. É a conexão. Vamos ver aqui que seja. Se quiser que a gente interrompa e volte desse ponto. Não, vamos embora. O programa está gravando. Estão reclamando ainda? Depois o programa vai ficar na íntegra. Como é que está aí, Thaís? Desculpe a falha técnica. Ok. Vamos continuar. Por favor, internautas, se continuar a travar, por favor, avisem a gente que a gente podemos, de repente, até interromper e reiniciar o programa do ponto que nós estamos parando agora. Ok? Bom, tem alguma pergunta além dessa, Thaís? Não. Por enquanto, não. Bom, Medina, excelente aí tua explanação. Acho que falta alguma coisa para concluir nesse módulo que você estava... Não. Basicamente isso. Basicamente essa tendência do eleitor vir a votar num candidato de centro-direita e mais um candidato da direita. Que, influenciado bastante pelo cenário internacional, como eu já havia versado aqui, os nossos vizinhos estão virando liberais, né? O Paraguai, a Argentina, a própria Colômbia. Na Colômbia nós temos um candidato conservador e um de direita, a esquerda lá pulverizada. O México, há 70 anos, vive uma situação de centro, mas que agora está perdendo a direita. E tirando algumas excentricidades, igual a Venezuela, infelizmente a Bolívia, que nós tá muito triste lá. São situações que são interessantes para nós percebermos como que a política atua diretamente no coração dos indivíduos. Ou seja, as pessoas quando conversam comigo dizem: Medina, eu não gosto de política. Quando ela não gosta de política, ela não gosta dela mesma, porque a vida é política, as relações são políticas. E é mais ou menos nesse sentido. Nessa linha de ação que você falou, assim, que algumas pessoas, alguns eleitores da esquerda poderão migrar para a direita, tem um dado interessante que eleitores do Lula, alguns eleitores do Lula, não a massa, mas alguns, um percentual relevante, votam no Bolsonaro, por exemplo. Sim. Como o Lula está fora, está preso, não vai concorrer, alguns optam por votar no Bolsonaro, que é oposto, né? Um é da esquerda, o outro é da direita. Exatamente, eu percebi isso bastante agora. Eu visitei o estado do Piauí agora nesse último feriado e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas no deslocamento do ônibus que eram eleitores do Lula e que possuíam essa gratidão. São Tomás Aquino bastante participativa na verve, na conversa mesmo, e elas falaram: ô Medina, você está vendo como que esse estado está? Esse estado sempre foi governado aqui, o PT sempre dominou esse estado, e esse estado é pobre. Então alguma coisa está errada. Eu sempre votei no PT, mas o meu estado aqui do Piauí sempre continua um estado desenvolvido, subdesenvolvido. Então eu vou mudar. Eu vou votar no Jair Bolsonaro ou em um outro candidato. Teve alguns que falaram que iriam votar no próprio Flávio Rocha, no Amoedo. Consegui um que queria votar no Amoedo, que já é bastante interessante, mas na verdade mostra um espectro do própria migração do eleitor do Lula para o Jair Bolsonaro. Isso foi bastante claro. Eu
super imparcial conversando com a pessoa ali, até porque você se identificar como um agente político é complicado às vezes, as pessoas criam um bloqueio, mas quando elas conversam, a conversa flui, a gente conversa a pegar essas percepções iniciais de como que a situação vai trabalhar. Eu particularmente, né, eu acho que os nossos internautas já sabem disso. Sim, sim. Eu tô totalmente voltado para apoiar realmente Jair Messias Bolsonaro, porque eu acredito que seja o único presidenciável, na minha opinião, né, sim, claro, que está fora dessa instituição, né, que tem ramificações profundas na corrupção, né? Sim, sim. Então é o único que eu considero que realmente tem condições e deseja de coração e vai trabalhar para isso, para romper com esse ciclo vicioso, né, de corrupção, de má gestão, de irresponsabilidade, né, que nós vivenciamos. Eu nunca esperei na minha vida que eu fosse ver o Brasil na situação que ele está. Eu nunca esperei que nossos políticos fossem roubar tanto a ponto de destruir, né? Destruir a economia, destruir segurança, saúde, educação, né? Sim. E chegam ao ponto de, pelo menos agora o pessoal da esquerda, tentar destruir as crianças, né? Exatamente. Com essa ideologia de gênero, que na verdade é uma máquina de destruir cérebros, né? Sim. Pegam as crianças de 6 anos que nem pensam em sexo e tentam ali dar um monte de valores distorcidos, sexualizar, né? Erotizar as crianças, né? E os psicólogos falam que isso aí destrói a mente. A pessoa, quando vira adulto, a criança que é erotizada aos 6 anos de idade, Exato. Quando ele vira um adulto, ele fica um adulto abobalhado, um adulto que não tem amor próprio, um adulto que até o seu intelecto fica comprometido. Verdade. E eles não têm o mínimo pudor, né? Eles querem. Esse é o objetivo mesmo, é destruir a mente mesmo. Isso é uma agenda, né? É uma agenda. A agenda da destruição da família, ela está em voga, né? E nós precisamos combater essa agenda, né? Sim. E é interessante que o próprio discurso extremista, um discurso muito extremista de esquerda, ele tenta puxar uma coisa do liberal, né? Porque um liberal muito conhecido, que é o John Stuart Mill, ele versa que o indivíduo ele é dono da mente, né? Então, ou seja, eles pegam um liberal muito famoso, que é o Stuart Mill, e falam, se o indivíduo ele é dono do corpo e da mente, ele deve agir em sociedade de uma forma livre, então as crianças também devem. Então eles atuam ali tentando aguilhotinar conceitos liberais para levar à libertinagem. Para levar à libertinagem, uma incitação à lascívia completamente vil, completamente desnecessária. E nós Você acha que os caciques dos partidos, que já têm mandatos, eles vão receber um percentual parecido com o que as pessoas que estão chegando na política agora, estão se candidatando pela primeira vez, visando atender essa demanda do povo, que é de uma renovação, né? Pessoas sem vícios, esse vício de se vender por qualquer coisa, toma lá, dá cá, né? Um vício de pensar só em se servir do povo e não servir o povo. Então essas pessoas que estão chegando agora querendo fazer a diferença, será que elas vão receber esse recurso do fundão e do fundo partidário em valores próximos ao que os caciques, ao que as pessoas que já têm mandato vão receber? Olha, Winston, essa é uma pergunta bastante difícil, mas alguns partidos políticos sérios que nós conhecemos, eu acredito que haverá sim essa divisão igualitária. Conquanto outros partidos que são tradicionais, que estão envolvidos na Lava Jato, que são partidos que têm essa pecha de corrupção, esses partidos são dominados por caciques, por prebentos, e obviamente todo esse valor absurdo, que é um valor nosso, que nós pagamos isso daí, ou seja, dinheiro de impostos. É dinheiro de imposto, é dinheiro de taxa que deveria ser alocada em áreas que sejam benéficas para a sociedade.
A partir do momento que você financia um partido político com dinheiro público, você financia coisas que necessariamente você não gosta. Mas aí tem uma coisa, digamos assim, um ponto fulcral que os caciques políticos não estão atentando ou que eles se surpreenderão, que é a questão do meio digital. Não adianta você colocar uma quantidade exacerbada em candidatos, figurões, caciques, sendo que hoje o eleitor está conectado. Como é que funcionava a política, principalmente aqui no Distrito Federal? Você fazia coligações caríssimas, com rios de dinheiro, principalmente, invariavelmente, advindos de corrupção, e você colocava uma equipe muito grande para os escolhidos, né? Para os campeões, igual nós colocamos no jargão da política. Então você tinha combis para todo lado, você tinha banners, você tinha profissionais caríssimos batendo de casa em casa. Olha como é interessante, você pega uma Kombi hoje, vai aqui no Sol Nascente, uma das maiores favelas da América Latina. É a segunda maior? A segunda maior. O custo logístico para isso é muito caro. Eu tenho que contratar cabos eleitorais pagando um salário mínimo para cada um. Eu tenho um custo do petróleo do meu carro. Atingir pessoas ali durante um dia que em um post eu quadriplico, até chego 10 vezes mais do que isso. Então os caciques políticos estão com medo disso, estão com medo dessa renovação, de pessoas novas que estão fazendo esse trabalho. Mas na comunidade carente, eles também estão conectados? Estão conectados. Na massa? Na massa? Incrível que pareça isso lá, nós trabalhamos bastante lá no Sol Nascente. Uma operadora de telefonia instalou hubs dentro do Sol Nascente de banda larga até 100 megabytes. Então assim, o morador, ele quer sair daquele empobrecimento, ele quer trabalhar, mas o governo não ajuda. Então ele está buscando um candidato, ele está buscando uma vertente política que o tire daquela condição de servidão. Eu falo, olha, eu sei que eu preciso trabalhar, mas o governo não ajuda. Então eu vou votar, eu preciso ter os meios tecnológicos, eu preciso conhecer pessoas que realmente venham a falar, olha, há um caminho diferente, há uma mudança na sociedade. Então, lá dentro, não só dentro do Sol Nascente, mas dentro do Denox, em outras situações eu viajo o Brasil inteiro, você vê que a população de estratificação social mais baixa, ela está muito conectada, Thaís, ela está muito conectada ao Insta. E essa é a população que realmente, na minha visão estricta, senso, vai definir a eleição. E os caciques que realmente a gente espera que não venham a usufruir êxito nessas eleições de 2018. Quer dizer que esse fundo bilionário, né? 1,7 bilhões de reais, partidos como o MDB, agora é MDB, né? Não confundam, hein, gente? MDB é a mesma coisa que PMDB. Eles mudaram, tiraram o P aí para tentar disfarçar, mas não caiam. MDB é PMDB, é o partido da Lava Jato. Isso mesmo, é o partido do Temer, que botou um monte de ministros citados na Lava Jato. São partidos como o PSDB, partidos como o PT. Esses partidos que eu citei, eles vão receber mais de 200 milhões de reais do fundão. Cada um deles, mais de 200 milhões. Dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para a segurança. Então, pelo que eu entendi, você considera que, apesar de eles receberem esses 200 milhões, muitos desses caciques que vão receber esses milhões aí não vão se livrar da Lava Jato, né? Porque se eles não forem eleitos, perdem o foro privilegiado e caem no colo do Moro. Exatamente. Essa questão do foro privilegiado é interessante também, porque no Brasil nós temos quase 55 mil pessoas com foro privilegiado, e nos Estados Unidos, que é um país livre e liberal, não tem nenhum. Então, assim, por que eu vou ter foro privilegiado? A questão do foro privilegiado é uma salvaguarda para os larápios se introduzirem dentro da corrupção. É um aguardar-chuvamento de coisas ilícitas que não coadunam com o que a sociedade necessariamente procura. Então nós precisamos também trabalhar isso daí. O Brasil precisa ser livre. E se o político, o mandatário errou, ele precisa ser preso, encarcerado. Não tem essa questão de, aqui no Brasil, essa cultura de o bandido, ele é sempre vítima da sociedade. Quem é vítima somos nós. Sim. Então nós temos que conversar sobre isso. Vou fazer um paralelo sobre o PMDB. Vários partidos fizeram rebranding. O que é o rebranding? É mudar o nome. Agora você tem o Avante, você tem o Patriotas. O Avante era o que antes?
O Avante, se não me engano, era o PEN era o PEN, Patriota era o PEN. Era o PEN. Partido Ecológico Nacional. O Avante não me recordo aqui agora. Tem o Podemos, que era o PTN. Partido Trabalhista Nacional virou Podemos. O PEN virou Patriotas, o Avante, PC do B. Isso é importante, não, PC do não, é PT do B. É importante que as pessoas tenham isso em mente na hora de exatamente, Thais. Então, assim, quem. Exatamente. Ou seja, os marqueteiros marketaram partidos antigos e querem vender como se fossem partidos novos. Então, assim, será que o estatuto mudou? Não. Será que os mandatários, os caciques mudaram? Claro, eu não tô... Se liga, gente, fica atento aí. Se liga nisso daí. Claro, eu citei exemplos aqui simplesmente da área da comunicação, mas para o eleitor ficar esperto, para o eleitor falar, olha, tá muito bonita a comunicação, a imagem tá linda, mas será que realmente o partido mudou de ideologia ou ele fez um rebranding, ele mudou de marca? Né? Ficou bonito. Será que realmente essa nova roupagem desses partidos e de outros, existem vários outros partidos aí, que estão, o próprio PMDB virou MDB, ou seja, tirou o P que estava, nossa, mas continua a mesma coisa. Será que mudaram? Então, eleitor, busque ver essas mudanças de marketing, essas tentativas de manipulação. Tentativa de manipulação. Não estou falando que isso é errado, mas o eleitor precisa ficar atento a essa tentativa de ludibriação eleitoral. Nós temos 2 participações aqui. Uma é do Marcel Moderno da Silva, do Pará, mandando um abraço para ele aí. Tá querendo Pará. Um abraço nosso aqui, do Muito legal. Brasil. Meu pai é paraense, estou com minha tia lá, gosto muito. Estaremos agora lá em Salinópolis em julho. Opa, que beleza. Maravilha. E Israel Soares, que foi quem nos avisou a respeito da parada aqui, Israel. Técnica, né? Ah, grande Israel. Dizendo o seguinte, olha, comente aí a legalização do aborto na Argentina. Exatamente. Isso daí é um problema que está criando bastante dificuldade para o Macri. Porque o Macri ele foi eleito com uma pauta liberal. Só que essa pauta liberal ela não pode ser um liberalismo extremo. Ou seja, você precisa ser conservador nos costumes. E a partir do momento que você é liberal extremo, você entra num terreno pantanoso. Uma agenda globalista, eu diria. Você entra numa agenda globalista, você entra numa agenda progressiva, ou seja, o Macri vem perdendo muito o voto das paneleiras. As paneleiras que eram, inclusive, votavam nos peronistas, nos Kirchner, e agora votaram no Macri em defesa da família. E aí ele vem e começa com essa pauta totalmente avessa à família, que é do aborto. Só que a quem interessa isso daí? Então o Macri ele tá com problemas lá, ele tá perdendo muito apoio dentro da Casa Rosada. Graças a Deus, né? Porque o eleitor ele precisa estar atento a isso. Olha, eu votei em um candidato, mas ele não está defendendo os costumes. Então assim, que liberal que eu sou? Ou mesmo se você votar até num candidato da esquerda, e o cara, que esquerda que ele é? Então você tem que estar atento a realmente se ele vai defender as bandeiras, se ele vai cumprir o que ele vai fazer. Antigamente era mais difícil, você tinha que assistir o Jornal Nacional, você tinha que assistir outros tipos de mídia impressa, bastante tendenciosa. Hoje não, hoje você tem internet, você tem as mídias sociais que te dão a informação. Então é mais ou menos nessa linha aí. Obrigado, Jean, pela pergunta, muito boa. Bem oportuna, né? Chegou na hora certa. Claro. Mas, Medina, com relação, voltando a esse assunto das eleições, né? Foi criada agora a vaquinha eletrônica, Profound, né? Que eu vejo como uma boa opção para os eleitores poderem ajudar os seus candidatos a se elegerem. Os novos candidatos, né? Que não estão aí há muito tempo na política e por isso serão, de alguma maneira, beneficiados com esses recursos do fundão, do fundo partidário. Eu sei que isso não vai ser assim em todos os partidos, mas nesses partidos mais envolvidos com a Lava Jato, eu acredito muito nisso, que 90% ou mais desses recursos vão para os caciques, para os políticos que estão envolvidos com a Lava Jato, né? Para os campeões, para que eles não sejam presos, né? Continue com o seu foro privilegiado. Então você considera que essa novidade na política nacional partidária, né? Que é a vaquinha eletrônica, no Profound, isso vai realmente fazer a diferença se os eleitores
acreditarem nisso e aportarem recursos, doações nessas vaquinhas para que o seu candidato que defende as suas ideias seja eleito? O que você acha? Eu acredito e tenho certeza que isso vai ser um diferencial dentro das campanhas políticas. O brasileiro ele não tem esse costume de fazer doações a partidos políticos. É interessante porque quando tu vais fazer a declaração de imposto de renda, tá lá doação a partido político. Então as pessoas, mas existem pessoas que doam a partido político, existem. Fazendo uma correlação com a campanha do Obama, não entrando na questão propriamente ideológica dele, mas na questão de comunicação dele, o Obama conquistou uma vaquinha, um crowdfunding bilionário. Ou seja, simplesmente com a comunicação direta. Se você acredita em mim, você precisa fazer um aporte na minha campanha, porque eu não tenho condições financeiras de trabalhar contra o establishment. O que é o establishment? É a cúpula, é o cacique, é quem manda. Então hoje você tem várias plataformas como a doaçãoeleitoral.org, a própria Vaquinha, entre outras, que elas devem ser estimuladas. As pessoas... E outra, se você faz uma doação de um valor de pouca monta, imagina várias pessoas fazendo. Claro que a estratificação social financeira brasileira, ela oscila. Então as pessoas elas vão olhar e falar, eu vou apostar no Winston porque eu sei que ele defende a bandeira que eu defendo. E sei que talvez ele não venha ter um recurso financeiro do partido ou de uma coligação. Então as pessoas estão atentas a isso. Então a própria doação eleitoral ela precisa ser estimulada. Mas, para e passo, precisa-se antes estimular o eleitor a votar. Porque a partir do momento que você cria essa consciência cívica no eleitor, você já o conquista, né? E depois você faz com que ele mesmo venha fazer essa doação. É muito bonito você doar para pessoas que você acredita, né? Que você sabe, você tem conhecimento que ela realmente é fiel e honesta. Existem pessoas honestas na política. Infelizmente a política é mal vista, mas nessas pessoas honestas, nessas pessoas que estão querendo entrar, que nunca foram mandatários políticos, todos nós fomos, eu acredito que vai ser um grande diferencial o Brasil ter essa cultura de fazer doações para os seus escolhidos na campanha, e isso invariavelmente vai enfraquecer esse fundão bilionário. Que a população vai ver, olha, vocês estão com um fundão, mas eu estou aportando aqui num candidato e ele vai ser eleito e ele vai ser contra esse fundão. Então vai haver uma reversão, né? Um revival. Assim, um tiro no pé. Um tiro no pé, exatamente. Deus é grande. Né? Então, excelentes notícias então, né? Muito bom. Pelo que eu entendi, então nós vamos fazer assim, tipo uma escada. Sim. Primeira coisa, então, é uma dica para quem vai concorrer às eleições, né? Com certeza. Primeiro passo é você motivar o eleitor a votar. Sim. Porque ele está desacreditado, ele não quer votar. Até mesmo porque tem várias campanhas falando para não votar, né? Tem muita gente que diz que se 50% das pessoas não votarem, a eleição vai ser anulada. Isso é uma mentira, gente. Mentira, não acreditem nisso. Se tiver problema nas urnas, as urnas forem condenadas por algum motivo, mais de 50%, aí pode ser que a eleição seja anulada. Sim. Agora, não é porque o eleitor decidiu não votar que ela vai ser anulada, não. Isso não existe. Nós temos aí, 120 milhões de eleitores. Se 110 milhões de eleitores não comparecerem para votar, só 10 milhões comparecerem, esses 10 milhões, a maior parte deles, de quem eles votarem, que vai ser eleito. Exatamente. Mesmo que 110 milhões, ou seja, mais de 90%, não compareçam às urnas. Então não caiam nessa mentira. Então a primeira coisa que o candidato deve fazer, antes de se apresentar como candidato, antes de falar de ideologia, é motivar o eleitor a votar, porque se o eleitor não votar, o eleitor lá do comunista, o eleitor do corrupto que vendeu o voto por biotijolos, vendeu o voto por um saco de cimento, vendeu o voto por uma cesta básica, ou por R$100, R$50, esse vai votar. Aí você não foi votar por protesto e vai eleger um Congresso Nacional 100% corrupto. Então você tem que votar. Então a primeira coisa, antes de falar de ideologia, motivar, conquistar eleitores, pessoas que compareçam às urnas. Sim, o próprio político, e não só o político, Winston, a sociedade como um todo, né, ela tem que ter essa conscientização política que se você reclama muito da política, se você vê que a política
o sistema político, né, o parlamento, ele não se encontra bom, então é porque você precisa mudar. Então você tem que ter, Thaís, essa conscientização para o seu amigo, para o seu pai, para os seus pares. Ele fala, olha, você não gosta de política, todo político é ladrão? Não, isso é um erro. As pessoas que falam que todo político é ladrão, nós precisamos desconstruir essa imagem. Nós precisamos falar, ó, grande parte realmente trabalha contra a sociedade. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Hoje em dia, talvez durante algumas décadas aconteceu. Sim, sim. Até mesmo por causa dessa crença, né? Sim. Quem entra na política é ladrão. Então, a pessoa de bem, não vou entrar porque você rotulado de ladrão, aí ele não entra. É fazer o jogo da esquerda. É fazer o jogo deles. Da esquerda, dos corruptos. Exato, né? É fazer o jogo deles. Infelizmente, essa é uma tática que alguns marqueteiros estão fazendo, que é você disseminar em algumas localidades o não incentivo ao voto. Porque esse voto seria contra o establishment local, seria contra o prebento, ou em uma linguagem mais simples, seria contra aquele político, a velha política. Então, ó, eu preciso me proteger, eu preciso ter uma salvaguarda aqui, e eu sei que se o eleitor se conscientizar mais do voto, eu tô fora. Então eu vou disseminar fake news, eu vou disseminar informações falsas dentro daqueles grupos ali, sejam de WhatsApp, ou mesmo existem trabalhos sórdidos sendo feitos até mesmo de compra do não voto. Ou seja, reuniões estão sendo feitas falando, pessoal, amigos, olha, não é interessante votar porque vai vir uma coisa nova, estão vendendo o novo como uma coisa ruim e o velho não se coloca. Então nós precisamos também, o eleitor que nos assiste, perceber esse tipo de maquiagem, né? Manipulações. Eu acho que uma coisa que é importante a gente marcar e deixar isso bem marcado é que o brasileiro, ele tem como uma característica o conservadorismo. Sim. O brasileiro, ele é conservador. Então, o que a gente diz é o seguinte, o conservador, ele não é o velho. O conservador, ele pode abraçar ideias novas. Acontece que o conservador, ele vai querer o quê? A família. Sim. Né? Propriedade privada. A propriedade. E aí... Direito a se defender com uma arma. Exatamente. Sim, claro. Então não cair nessa conversa fiada, né? De que o novo equivale. A gente não pode, por exemplo, quando a gente diz assim, não vote em político, não vote em político corrupto. Porque senão a gente está dizendo, não vote em político, o Bolsonaro é político, então não vote no Bolsonaro. Sim. Não é essa a ideia. Né? Então não vamos a ideia é renovar, tirar os pilantras. Então tem que votar. Tem que votar. Exatamente. E pensar que Bolsonaro sozinho não faz nada, que nós precisamos de um grupo de pessoas que pense parecido, e o brasileiro Temos que eleger o nosso governador, General Paulo Chagas. Winston Lima para distrital, né? Nós temos senadores, e a gente tem que pensar nisso. Tem que ter uma bancada no Congresso Nacional. Exatamente, e ajudar a viabilizar esse governo. Se a gente não pensar no grupo, não pensar em bloco, a gente não anda. Certo. Né? Mas então a escadinha é essa. A primeira coisa que o candidato deve fazer é motivar que os eleitores votem. A segunda é conquistar o voto do eleitor. A terceira é que ele multiplique isso. Traga novos eleitores para ele e que no final esses eleitores que ele conquistou aportem recursos na vaquinha. Que aí ele fique independente desse fundão, independente dessas maracutaias que foram inventadas. Nós temos boas ideias agora, como o próprio Renova BR, você tem o RAPS, você tem o movimento Acredito, você tem alguns movimentos de todos os espectros políticos, né, dentro do diagrama de Nolan, esquerda, direita, centro, que buscam essa renovação. Né? Então já é uma motivação para a sociedade. Olha, o candidato é do Renova, o candidato é do RAPS, é do Paulo Lema, da Fundação Paulo Lema, é do próprio Politize, né? Então, assim, que depois eu vou falar sobre o Politize daqui a pouquinho. Então, as pessoas veem que tem essa renovação, né? Então, é bastante interessante. Fica a dica aí, fazer crowdfunding. E Vilma escreveu isso antes de você comentar, ela escreveu exatamente isso. Temos que acabar com essa velha política. É preciso e necessário renovação geral. Sim. Pouco depois você comentou. Ela tá ligadíssima aqui, Vilma. Sucesso. Mas, por favor, você ia falar de política?
Não, a gente estava falando também, você entrou na candidatura do Paulo Chagas, né? A candidatura do Paulo Chagas é uma candidatura que vai surpreender. Porque ele vem, o público, eu sou brasiliense nato, né? Que amo minha cidade, né? Confesso que gostaria de morar na praia, quem sabe um dia. Mas, por enquanto, estamos morando aqui. O Paulo Chagas, ele vem com a defesa da família, da propriedade privada e vem com a defesa dos bons costumes, que invariavelmente faz parte aqui do nosso quadradinho, né, do nosso Distrito Federal. Então, o Paulo Chagas, na minha visão, é um candidato que vai dar trabalho. Em um outro prisma, nós temos o próprio Excelci Lucas, do PSDB, que está se viabilizando em uma ampla frente de partidos. Possuímos o próprio governador Hollenberg, que vem com a estrutura administrativa do governo, vem com 17 mil cargos comissionados. Então, uma estrutura também que não pode ser colocada de lado, mas que está com um governo mal avaliado perante a sociedade, perante a situação. Resta ver se a comunicação vai tentar dar um upgrade nele, enfim, isso aí nós iremos ver propriamente na campanha política. São 3 vias aqui no Distrito Federal, né? Nós temos essa via do Paulo Chagas, que é uma candidatura forte, esse centrão com Excelci, temos o Aulírio Neto também, que conversa uma hora ou outra, e nós temos Eliana Pedrosa? Eliana Pedrosa vem como uma quarta via que não necessariamente está se viabilizando, né? É claro que quando nós fazemos análises políticas, nós fazemos análise política just in time, ou seja, agora no momento, né? A política, igual o Magalhães Pinto disse, é igual a nuvem. Você olha, ela tá de um jeito, você dá uma piscada, né? Um frenesi no olhar, ela já se descortina de outro jeito. Então a gente faz uma análise sempre pontual, né? A ciência política é uma ciência humana, né? Então, assim, por exemplo, a engenharia, eu tenho vários amigos meus engenheiros, eu preciso que esse bloco aqui que não caia, sim, que seja ad eterno. A sociedade, a política, a área humanas, não, ela transita, né? Ela transita entre pessoas, é mais ou menos nessa linha. E voltando um pouco a versar sobre as eleições presidenciais, que é talvez bastante interessante. Mas peraí, antes de ir para as presidenciais, vamos falar um pouquinho mais da política aqui no DF. Então tu falou 4 vias. Você falou General Paulo Chagas, Eliana Pedrosa, Excelci, Aulírio, Hollenberg e o Frejá. 6 vias? Então, o Frejá, ele encontra-se conversando com todos. Então, eu vejo a candidatura do Frejá como uma candidatura não definida do ponto de vista de coligação. Porque ele conversa com todos, só que não se enquadrou ainda em nenhum cenário. E o Frejá, ele tem essa imagem de ter sido um bom gestor da área da saúde, inaugurou vários hospitais, só que os partidos, por exemplo, ele tem apoio do PMDB, né? Então, que é um partido que possa vir a trazer na questão da imagem um desgaste, né? Claro, nós fazemos sempre uma análise do ponto de vista do que é a realidade, né? Eivando-se um pouco das paixões pessoais, porque o profissional de comunicação eleitoral ele tem que ter uma visão de cenário, né? Não do que realmente ele pensa. Claro, a gente puxa um pouquinho, mas eu vejo uma candidatura que tem um nome de peso na sociedade, aqui em Brasília, mas que até agora está com 1 ou 2 partidos grandes, mas não se viabilizou do ponto de vista ainda concreto, né? Então, Frejá, General Paulo Chagas. Aí, caso Hollenberg, será que ele vem realmente candidato? Vai ter coragem de vir? Livre, né? O Hollenberg, sim, eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que participa do governo dele, né? Que ele deu Vem. O PT e a Rede, será que eles vão apoiar o Hollenberg? Eu acho difícil. O PT ele é sempre uma incógnita, mas uma incógnita para os outros, que para eles é sempre para eles, né? Então, assim, o PT deve vir com uma candidatura da própria Arlete, foi sondada uma candidatura da Arlete, depois foi sondada a candidatura da presidente do Simpla, ou seja, cada dia eles sondam alguém. Eu estou acreditando que o PT vai apoiar o Hollenberg. Porque é a mesma coisa, PSB e PT é a mesma coisa. Fazem parte do Foro de São Paulo. É a mesma coisa. Então, assim, há não vejo muito sentido deles concorrerem separados.
Mas o PT é aquele partido egocentrista, né? Então, assim, é o partido déjà vu. Eu não vi, mas eu quero. O partido é assim. Então, assim, se você é meu amigo, você é meu amigo. Se você é meu inimigo, você também pode ser meu amigo. Então, olha, quem me dá melhor, eu vou. Então, eu vejo que o PT tem essa... Eu vejo não. O PT é assim. E será que a Lírio, Eliana Pedrosa e Isalci não vão fechar uma só candidatura, esses três? Aí, Winston, entra numa questão de egocentrismo pessoal que nós analisamos também no marketing político, que é a questão do cenário aberto, né? Então, um governo enfraquecido do Hollenberg, isso tem pesquisas, então qualquer um que seja... O próprio Hollenberg foi eleito como um outsider. Sim. Então, não tinha... O Hollenberg, ele, apesar de ter um governo que não está sendo eficiente aos olhos da sociedade, ele tem uma Você é bonzinho, hein? Não está sendo eficiente. Não está sendo eficiente aos olhos da sociedade. É incompetente mesmo. Mas tudo bem, por favor. Sim. Ele tem ainda alguns trunfos na manga que a comunicação trabalhando bem, né? Eu não trabalho para ele, não irei falar, mas poderia ser feita. Então, nós temos essa linha aqui dentro do Distrito Federal. O grupão, ele pode agrupar ou desagrupar, né? Isso seria bastante prolixo, prolixo dizer, mas há o próprio egocentrismo das pessoas. Se você for um conceito de administração, é aquela pirâmide de Maslow. Então, as pessoas falam, Daniel, por que o político ele é rico e ele quer estar na política? Porque a política, invariavelmente, a partir que você passa os degraus da pirâmide de Maslow, que é segurança, eu tenho segurança, alimentação, segurança, você entra no ego. E aí, a partir do momento que você entra na vaidade, nas paixões, e a política, e nós também, Winston e Thaís, precisamos desconstruir essa imagem que a política é glamurosa, que a política ela é nababesca. Não, o político ele deve ser um cidadão comum da sociedade. Ele está ali para servir o povo, não servir do povo. Exatamente. Nós precisamos buscar trabalhar com o eleitor também essa comunicação de que o político ele é simples, ele é frugal. Ele não precisa ter essas verbas indenizatórias, esses gastos absurdos, as mordomias, essa glamorização exacerbada. Isso não é interessante para a sociedade. Será que é por isso que os militares, estamos tendo aí mais de 100 militares em todo o Brasil vindo candidatos a diversos cargos, né? Governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. São mais de 100, dizem que vai chegar a 300. Sim. Dizem que vai chegar a 300, porque muitos militares da ativa devem se candidatar até as convenções, porque eles podem fazer isso, né? Os da ativa, eles podem pedir para se candidatar fora daquele prazo que foi 7 de abril, né? 7 de abril. Eles têm um prazo bem mais dilatado. Então estão dizendo aí que muitos virão da ativa. Então que poderá chegar a 300 candidaturas de militares. E o povo está, assim, pelo que eu percebi, ávido para votar nessas pessoas. Porque o militar, ele tem o costume de... Ele está viciado em servir. Sim. Né? Essa palavra servir para o militar é uma coisa, assim, do DNA dele. Ele são 30 e tantos anos. E isso tem a ver com aquela questão do conservadorismo que eu falei. Esse não é o retorno ao velho, entende? É o tradicional. Mas é o tradicional. Então, aquela coisa que serve. Tem coisa mais tradicional do que o século V a.C. na Grécia? Política, começou naquela época. Quem eram os políticos? Eram os homens ricos. Veja bem, eles não faziam aquilo para obter benefício próprio. Eles faziam porque eles já tinham o que eles precisavam. Eles proporcionavam isso para o povo. Então eles iam atender o que o povo clamava. Exatamente. Então a origem política vem de uma situação que não é essa que nós vemos hoje. Então o que eu vejo no militar, porque também meu pai, né, militar, é exatamente isso, é essa coisa de servir. Nunca que o militar foi bem pago, vamos dizer assim. O militar não ele é bem pago como é um jogador de futebol, por exemplo. Não, né? é a categoria do executivo
pior remunerada. Pois é, é o que eu estou falando. Todas então, as outras categorias é são... o que é o que verdadeiramente chega mais perto daquela origem tradicional da palavra política, ou polis, que vem da cidade, né? Dessa época, do século V a.C. Então, é nesse sentido. Então, eu acho que essa sede por um político que sirva o povo e não se sirva do povo, que eu acredito que esteja fazendo com que essas candidaturas de militares estejam sendo tão apreciadas pela população. Eu acho que é essa tradição de servir, a candidatura de honestidade. Sim, a candidatura dos militares propriamente dita, de todos, né, que estão agora, eu acredito e tenho um certo grau de certeza que vai virar, né, um jargão um pouco mais popular, porque o militar traz essa questão da ordem. O militar traz a questão do tradicionalismo, né? De resolver o problema. Exatamente. Né? Claro que o outro espectro que é contra os militares desconstrói essa imagem, né? De que o militar... A Globo está direto, né? Pegando reportagem de 30 anos atrás, 40 anos atrás. E achamos um militar que roubou há 40 anos atrás, ele foi pego. Foi tão escândalo, uma né? tentativa ridícula, né? Sim, que o povo percebe que aquilo ali é uma manobra, uma manipulação. É uma manipulação. Infelizmente, às vezes, consegue ter êxito, né? Os incautos caem, né? Os incautos caem. Os militares... Eu lembro, eu estudava aqui num colégio tradicionalíssimo aqui em Brasília, que é a Stella Maris, e toda sexta-feira eu honrava a bandeira. Então hoje não se encontra mais. Posso dar um parênteses nisso que você falou agora? Não, claro. Eu fui numa palestra terça-feira agora aqui no Hotel S4, que por acaso eu também fazia parte da mesa. Eu participei lá também, foi muito boa. Que o general Paulo Chagas afirmou que um dos sonhos dele, né, é que voltemos a cantar o hino nacional nas escolas. Ele né? coloca as segundas-feiras. Na minha escola era todo santo dia. Na formação, na entrada, de segunda a sexta. Ele comentou as segundas-feiras. Eu falei, mas lá na escola era de segunda a sexta. Todos os dias tinha a formação, hino. Voltar realmente ao ensino do OSPB, Educação Moral e Cívica nas escolas. Então, assim, realmente, se eu já ia votar nele depois dessa declaração, aí eu vou votar. Se pudesse votar 2 vezes, eu votava. Se pudesse. Olha aqui, ó, Israel de novo, gente. Olha aí, ó, pedindo aqui, ó. Não vindo com a filosofia positivista que derrubou o império, eu apoio os militares. Comente sobre o positivismo, Medina. É contigo, Medina. Você pode falar uma coisinha? Realmente, na época do império, verdade seja dita, sim, né? Claro. Principalmente no segundo reinado de Dom Pedro II, o Brasil estava disparado na frente de muitos países que hoje, infelizmente, ele está atrás, né? Na qualidade de vida e tudo mais, né? Realmente, na época do Império, havia seriedade na gestão da coisa pública, né? Então, Israel, eu tenho que dar para torcer que se nós não tivéssemos virado uma república, se o Império tivesse continuado, né, eu acho que hoje nós estaríamos muito melhor do que nós estamos hoje. Não, com certeza, né? Eu sou monarquista, eu defendo a restauração da monarquia, gosto da monarquia, né? Claro que nosso sistema é um sonho distante, mas não por acaso não trabalharemos para que um dia possa vir a ser restaurado. O positivismo, ele remonta da década da Idade Média, e obviamente o positivismo brasileiro, que também, né, que nós podemos fazer uma comparação também com o socialismo fabiano, ele foi um dos causadores da derrocada da monarquia aqui, né? Então, se você for olhar, o positivismo Israel não necessariamente ele é de todo ruim. Nós precisamos fazer ponderações, né? E claro que também a república também não é de toda ruim, né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Depois, inclusive até nas próximas perguntas eu vou fazer umas ponderações. O positivismo inglês, o positivismo francês existiram, e na Inglaterra nós ainda temos a própria rainha, agora que comemorou 92 anos, né? Existem os positivistas ainda ingleses, mas que eles podem ter um pezinho ali na república, mas continuam ainda com a monarquia. Então, assim, nós não precisamos ser maniqueístas. O que é o maniqueísmo? É o discípulo de Maniqueu, a tendência do bem e do mal. Tudo de lá é mal e tudo daqui é bom. Então, a polarização, né? Essa polarização, meu amigo, burra, né? ela é burra, ela é ignorante. O Platão tem
palavras que eu gosto muito, que é a sofrocina. O que é a sofrocina? É a ponderação de mente, a ponderação do coração. Então, o ser que ele anda na sofrocina, ele não anda na umbris. Então, a partir do momento que a gente trabalha a umbris pessoal e a sofrocina pessoal, nós trabalhamos a sociedade. E aí a política, isso são conceitos filosóficos, a própria filosofia, ela versa sobre isso. Nós vivemos numa umbris, eu acredito que sim, aqui no Brasil, politicamente. Então nós temos que buscar essa sofrocina política no Brasil, uma ponderação. Claro, aí as pessoas falam, Medina, mas a oposição é ruim, a esquerda é ruim, mas ela é necessária. Porque faz um contrabalanceamento de poder. Hoje nós somos a oposição, amanhã nós somos governo. O poder corrompe e o poder absolutamente corrompe absolutamente. Então o jogo político, por mais que nós não gostamos, nós temos nossas paixões pessoais, mas ela precisa sim existir em certos graus moderados, não a exemplo da Venezuela. Mas fica aí, Israel, respondido a sua pergunta. Obrigado, Israel, pela participação aí. E parabéns pela essa tua vontade de lutar aí, pelo que você acredita, né? Se todos fizessem isso da maneira que você faz, de uma maneira ética, né? Moral. E pensando no povo, né? Porque você está fazendo, defende a sua bandeira, pensando no país, pensando no povo. É isso que é o bonito, né? Muito e infelizmente tem pessoas que defendem bandeiras aí que não é pro bem do povo, não é pro bem do país, né? Sim. É pro bem de uma classe, né? De uma casta, né? Uma casta. E aí só Deus sabe o que essas pessoas realmente deveriam receber, né? Por esse tipo de comportamento bizarro, né? Que é defender uma casta em detrimento da nossa população, da sociedade como um todo. Claro. Mas, Medina, continuando do DF ainda. Vamos lá. Falamos bastante do DF, muitas coisas, mas eu queria saber, você acredita que a Câmara Legislativa do Distrito Federal ela venha a ter que percentual de renovação? Nós temos 24 deputados distritais, alguns que estão lá parece que não vão concorrer novamente à reeleição, devem concorrer a outros cargos, né? Deputado federal, Senado. Eu escutei alguma coisa sobre o deputado distrital Chico Leite, parece que vem alguma outra. Estão tentando lançá-lo para. O Joy Vale também. Né? Talvez o Asni. Derrore. Talvez venha também a outro cargo. Não sei se é verdade, mas eu escutei, um passarinho me contou, né? Então, alguns desses deputados não vão concorrer à reeleição. Mas, e tem outros que não têm a menor condição, estão envolvidos aí em processos na justiça, o povo não quer nem ver pintados de ouro, eles não conseguem nem sair para se apresentar nas ruas, porque são achincalhados. Sim. Então, assim, o que você acha que essa renovação, qual o percentual que você acha que vai renovar? Winston, eu acredito numa visão bastante estrita que uns 60% da Câmara Legislativa a Câmara será renovada, né? Claro que existem alguns que serão reeleitos porque possuem redutos eleitorais, sejam igrejas, sejam sindicatos, ou seja, ele possui um local de captação de voto, né? O próprio mandatário. E esses, feliz ou infelizmente, né? Eles serão reeleitos, inclusive tivemos casos aqui que ficaram 20 anos. Então tu acha que dos 24 deputados distritais, uns 15 devem ser novos e uns 9 serão reeleitos, mais ou menos isso? 2 para mais, 2 para menos, aí na margem de erro nossa. Okay. E quem você acha que vai para o segundo turno nessa eleição para o governo do DF? Eu acredito que do jeito que está pulverizada a política, eu vejo o segundo turno com o general Paulo Chagas e com um candidato dessa segunda, terceira, quarta via. Até porque o general Paulo Chagas terá o apoio do Bolsonaro aqui em Brasília e o Bolsonaro, por pesquisas, irá ganhar as eleições em Brasília. Lembrando que o Bolsonaro ele é PSL, né, 17, e o general Paulo Chagas é PRB 44, né? Sim. Estão alinhados, um apoiando o outro, mas são de partidos diferentes. Então, né? Assim, nas últimas pesquisas que nós tivemos, o Bolsonaro irá apoiar o general Paulo Chagas e isso irá dar um upgrade na campanha do Paulo Chagas. E a segunda via, no segundo turno, vem ou de Isalci, ou de Alírio, ou de Eliana, ou do próprio Frejá. Poderia fazer um segundo cenário com o Hollenberg também. Eu não descarto o Hollenberg, mas
Acho muito pouco provável. Mas nós não descartamos. Em política, então, uma boa notícia, hein, gente? Pelo menos pelo nosso especialista de marketing político, o general Paulo Chagas já está no segundo turno. Deus é grande. Tamo junto. Bom, agora com relação ao Senado Nacional. Qual é o percentual que você acredita que a Câmara dos Deputados Federal será renovada? Na Câmara dos Deputados eu vejo uma renovação um pouco menor, né? Isso por pesquisas, tivemos pesquisas da Pátria, Comunicação Eleitoral e Política, do próprio Congresso em Foco, que a renovação talvez seja menor. Acreditamos na forma de 35% a 40%. Até porque a maioria dos 513 deputados, grande parte não tem o número certo aqui, eles serão candidatos à reeleição, e se tu fizeres uma análise em loco de cada um, eles ainda possuem esse reduto, esse coronelismo. Claro que aí vai de você, eleitor, quebrá-lo, né? Exatamente, de buscar, depende de nós. Depende da gente. De nós buscar essa renovação. Então, assim, e que eu acredito, isso são números estatísticos, né? Na comunicação eleitoral nós trabalhamos com números estatísticos, né? Que não necessariamente ele é real, né? Eu faço um exemplo aqui que a Hillary tinha 86% Verdade. Mas Datafolha que falou isso, né? Datafolha, pra mim, é o contrário. Quando a Datafolha fala lá, você rasga, é o contrário. Não, pra mim, né? Eu sei que você é da área. Tecnicamente, sim, mas Datafolha, meu Deus do céu. Pra mim não serve pra nada. Pode jogar no lixo. Data fora. Mas, então, esses seriam os motivos que impediriam essa grande renovação. Sim. Mas, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos compartilhar tudo que for, que mostre que essas pessoas que estão citadas na Lava Jato não devem ser reeleitas, porque isso vai acabar chegando lá naquela pessoa mais humilde, que pode não ter nem internet, mas vai acabar chegando. E aí, essa pessoa que iria votar num canalha desse, deixa de votar, e a gente consegue subir esse percentual aí para 50%, 60%, né? Isso vai ser importante para que o capitão Bolsonaro, nosso futuro presidente do Brasil, Deus é grande, consiga ter uma governabilidade como nós gostaríamos, para fazer as grandes mudanças tão necessárias, né? Tanto na parte tributária, como a reforma tributária, como na parte da política, reforma política, e outras reformas tão necessárias, né? Sim. Então, sobre essa base da Previdência. Própria Previdência, que é necessária, não aquela maluquice que o Temer queria fazer, que o pessoal ia morrer e não ia se aposentar. Não funciona, não existe. Mas abrindo essa caixa de Pandora aí, que é a Previdência, mostrando realmente os números de uma maneira transparente, né? E as pessoas olhando aquilo ali e vendo a real necessidade, aí faria-se uma reforma da Previdência realmente dentro da realidade para que possa também atender o povo, né? Claro. Não adianta você querer fazer uma reforma que eles queriam. Uma objetividade. Sim, né? sim. E claro. dentro da realidade, né? Claro. Dentro da necessidade, né? Que o que eles estavam querendo, na verdade, é arrecadar mais dinheiro para roubar mais ainda. Exatamente. Graças a Deus não prosperou. Certo. Muito bom. Mas, e para a eleição presidencial? Quem você arriscaria que estariam no segundo turno? Olha, na minha visão hoje, eu acredito que Jair Bolsonaro estaria não, ele vai estar, porque as pesquisas estão muito bem feitas, né? Então, assim, pesquisas sérias. Toda a área da comunicação eleitoral, Winston, ela trabalha com... Então não é Datafolha. Então, Datafolha, são outros institutos. São outros institutos. Sim, a Datafolha ela é tendenciosa, mas ela, querendo ou não, ela registra a pesquisa no TSE, há toda uma métrica, né? Fazendo a posteriori agora no... Você viu o cara escondendo o rosto lá? O videozinho, o cara escondendo o rosto? Sim. Ele fazia as perguntas diferentes do que estava no papel. E aí o cara respondia uma coisa que interessava a ele, que estava perguntando. Mas não mostrava o que estava no papel. Então o cara estava respondendo uma coisa dentro da métrica. Sim, claro. Dentro do que esse instituto de pesquisa tem que seguir para que a pesquisa seja aprovada, credenciada. Sim, claro. Só que era manipulado na hora da ponta, manipulado na hora da pergunta. Então, ou seja, tem a métrica. Nós chamamos Só isso... que existem fraudes na hora da apuração da vontade popular, né? Imagina no final o que não sai a pesquisa. Né? Nós chamamos isso de uma pesquisa de indução reversa, que você induz ao que você não quer ouvir. Então você induz um candidato que ele já está dentro da métrica.
É porque as pesquisas eleitorais, a estatística ela trabalha com isso. Então você tem média, modena, mediana, você tem toda uma métrica de fazer as pesquisas, de elas serem feitas, né? Claro, algumas são tendenciosas, infelizmente, mas as que nós temos acesso dentro da Câmara dos Congressos, né? Eu faço mestrado lá na Câmara, nós estamos analisando que o Jair Bolsonaro está no segundo turno com um candidato centro-esquerda, né? Hoje o candidato que mais tem possibilidade seria o Ciro Gomes. É porque as pessoas não viram ainda os vídeos do Ciro Gomes. Tem muita coisa. Mas quem quiser ver os vídeos do Ciro Gomes, eu mando. Ele xingando as pessoas que foram lá na frente da casa dele, uma baixaria danada. Um perfil mais agressivo. Fazendo pouco caso de uma mulher que não estava conseguindo ser atendida no hospital. Você viu esse vídeo? É uma coisa horrível, uma coisa horrível. Fazendo pouco caso da mulher precisando ser atendida ali no desespero, reclamando que eles fizeram uma obrinha lá sem importância, e o remédio, o médico, o tratamento não estava sendo oferecido. Aí ela falou: estão inaugurando isso, mas cadê o remédio? Cadê o tratamento? Cadê o médico? O Ciro como destratou a mulher. Tá nas redes sociais aí. Isso, claro. E outros vídeos. Então o Ciro Gomes, para mim, só quem não tá totalmente fora da realidade que vai votar nele, assim. Isso, claro, Winston. Fora a viagem para a China, pediu apoio do governo chinês para a candidatura. Não é bem quem está fora da realidade, que a questão é a seguinte: Ciro Gomes é o candidato da esquerda. Isso é verdade. Ele é o candidato. Mantido por quem? Pela Internacional Comunista e pela República Popular da China, que vai custear a campanha dele inteira. Então a gente não pode achar que ele é café pequeno, como alguns estão dizendo aí. Eu assisti alguns hangouts. O Virgínia está até falando que ele vai para o segundo turno. Assim, sim, na verdade, eu acho que não vai não, porque o Bolsonaro ele ganha no primeiro. E nós vamos fazer isso acontecer. Porque é isso que o Brasil quer. Capitão Bolsonaro. No primeiro turno, Jair Bolsonaro. Mas a sua avaliação, se tiver um segundo turno, provavelmente seria o Ciro Gomes. Isso é uma avaliação de pesquisas hoje, né? Eu sempre friso que nós estamos falando no dia de hoje. É uma coisa dinâmica, né? Cada dia a política é dinâmica. Ciro Gomes, naquela eleição de 2002, foi 2002 que ele quase ganhou. Foi 2002? Foi 2002. Ele quase ganhou. É que no final ele disse que a mulher dele só servia para dormir com ele. Pois é. Ele se acabou. Aí no dia seguinte, despencou nas pesquisas, porque o povo brasileiro é conservador. Agora, ele quer respeito com as mulheres. Né? Ele quer respeito. E ele desrespeitou a mulher dele ao dizer que ela só servia para dormir com ele. Existe um outro cenário também, que é um cenário paralelo, que é um cenário que você tem esses nomes: direita, Bolsonaro, esquerda, Ciro Gomes, que hoje se coloca na pesquisa, mas há um cenário também com a Marina, e há um cenário de um crescimento também de um candidato da direita, que é o Flávio Rocha. Flávio Rocha é proprietário das lojas Riachuelo. Sim. É um 15º maior empregador no Brasil, né? Todos nós conhecemos a Riachuelo. Defende também pautas de liberais e conservadores no costume. Então é um candidato que está fazendo um trabalho ainda, ele é um pouco desconhecido da grande massa, mas que está fazendo um trabalho muito bom também. Eu assisti uma palestra dele. Muito bom, é um cara ético, eu tenho todo o apoio pelo Flávio, né? Tem o Amoedo, o João Amoedo também do Novo, que é mais uma campanha que nós chamamos uma campanha de entrada, uma campanha de conhecer, né? Então assim, é um bom candidato também, né? Mas obviamente do ponto de vista eleitoral muito difícil. E o que você acha do Thomas Korontai querer, e ele está pleiteando isso junto ao STF, né? Uma candidatura independente pelo federalista? Isso é muito difícil passar, até porque o lobby partidário é muito grande. A partir do momento que você vê na Câmara dos Deputados ser aprovado 1,8 bilhão de fundo partidário, você tem uma candidatura avulsa, o que deveria, na minha visão já bastante pessoal, ser implementado aqui no Brasil. Porque é previsto na Constituição. Exatamente, você não ficaria amarrado a partidos políticos aos quais tu não tens aquela ideologia. Não, o futuro tem que ser esse, né? Então, espero que os deputados que venham a ser eleitos, eu acho interessante sejam favoráveis. Eu acho interessante que isso entre em pauta. Isso entra em pauta. Olha,
Por que não pode? Por que eu tenho que ser obrigado a participar de um partido político? Isso fomenta a corrupção dentro dos partidos. Porque se você tiver candidatura independente, os partidos vão ter que mostrar mais serviço para a sociedade. Vão ter que ficar menos desconectados da sociedade. Sim. Se você tiver a candidatura independente. Então isso só reforça e melhora a democracia. As melhores democracias do mundo têm essa possibilidade das candidaturas independentes. Isso o Brasil não tem porque é um lobby dos partidos. E é um princípio totalmente liberal. Ou seja, por que eu tenho que me filiar a um partido político? Isso vem a cercear a minha liberdade. Qualquer forma de cerceamento da liberdade, ele prejudica o coração, ele prejudica o indivíduo, né? E você entra na umbris. Então, assim, a partir do... E outra, nós também temos que colocar, Winston, que a liberdade tem que ser uma liberdade com responsabilidade. Sempre. Né? Sempre uma liberdade com responsabilidade. Claro. Bom, então estamos chegando aqui ao final do programa. Já passou de 1 hora, foi rápido demais. Muito rápido. Eu estou impressionado, foi excelente. Bem muito obrigado, Medina, por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Tá? Sim, claro. Excelente entrevista. Tem mais alguma pergunta? Não, a única coisa o Israel comentou, mas logo em seguida ele falou que também estão sintonizados, o STF barrou o voto impresso e no dia seguinte Marina e Ciro cresceram na pesquisa do Datafolha, mas a gente... É o que nós versamos sobre isso. As manipulações, né? Só isso. E então, aí... eu queria deixar agora, então, Medina, para você fazer suas considerações finais. Sim, vou fazer as considerações finais. Primeiramente, muito obrigado, Winston, Thaís, né? Vocês são incríveis, eu os amo. São pessoas... Obrigado. E a recíproca é verdadeira. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de falar também que, independente da política, nós devemos sempre pensar no cidadão, né? Nós devemos pensar como ser humano em si. Os partidos políticos, eles estão na parte do abstrato. Nós estamos na parte do humano, né? Então nós temos que buscar, sim, ter gratidão pelas pessoas, buscar trazer melhor essa sociedade para nós mesmos, né? Que nós somos parte dela, né? Fico bastante feliz, eu sempre tenho uma história muito bem rápida aqui, eu estudava aqui no Marista, e um pastor, olha, um padre, um frei na Maristão, ele falou assim: Medina, você sabe o que é a palavra inefável? Era uma terça-feira chuvosa lá na chácara do Marista. Quase minha mãe falou: Daniel, vai. Ele me deu um papel, uma filipeta, eu meio que dormi. Falei: irmão Escapim. Falei: irmão, eu não sei o que é inefável. Eu falei: Medina, é uma palavra que diz que é uma coisa tão única, tão especial na sua vida, que ela não pode ser descrita em palavras. Estar conversando com você, Thaís e Winston, para mim é inefabilíssimo. Estar conversando com os nossos eleitores aqui. Vou mandar uns abraços aqui também pro pessoal, que é um pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal do Frente Favela Brasil e o do PMB aqui em Brasília, que são as pessoas que eu trabalho, que eu faço parte desse grupo. Muitíssimo obrigado. Fique com Deus, antes o Senhor protejam todos nós e que o Brasil... Como é que é? O Brasil acima de todos, e Deus acima de todos. Muito obrigado. Isso aí, obrigado mesmo. Tchau. Thaís, suas considerações finais. Fiquei feliz, assim, né? Eu quase nunca estou aqui. Hoje eu sou a regra 3, substituta, né? Marcos Portal está de férias, viajou hoje. Isso, foi passear em terras lusitanas. Então, que hoje, inclusive, Zuleika nem participa, né? Zuleika não apareceu aqui hoje, né? Bom, mas então, agradeço aí a possibilidade, a oportunidade de estar aqui dessa vez e tocar bola para frente, né? Isso aí. Winston Lima, Distrital, 2018, agora 2019. Um minutinho, eu trouxe uns livros, um minutinho. Eu queria saber, eu achei isso aí, eu falei, gente, eu tô curiosa. Trouxe uns livros. Esse livro é do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Vou botar o nome do livro aqui. Coloca aí. Como vencer um debate sem precisar ter razão, ou seja, são as formas de você vencer um debate. Isso aqui é utilizado principalmente em campanhas presidenciais na Globo, quando você tem, não só na Globo, mas nas emissoras grandes. Presidenciais e também a nível estadual. A nível estadual, né? Também, os profissionais de comunicação usam muito o Schopenhauer. Schopenhauer aqui. Vou colocar sobre o do Addison Xavier, o que é storytelling. Esse é do Schopenhauer. Esse aqui é o do storytelling. Como contar histórias, como você construir histórias para você que vai ser candidato, você vai
é um livro muito bom. A Cabeça do Eleitor, do meu amigo Carlos Alberto Almeida, versa muito sobre como as campanhas são feitas. Já é um livro mais técnico, né? Um livro mais técnico. E um livro que é um dos meus livros de cabeceira, As 48 Leis do Poder, Como Você Buscar o Poder. É isso daí, desculpa. Não, ótimo, ótimo. Do eleitor, muito bom, muito obrigado, Medina. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa. Na próxima quinta-feira, dia 21 de junho, nós vamos receber a doutora Dênia, uma advogada brilhante, defendeu na última sessão lá do STF a utilização do voto impresso. Ela também conseguiu deter que Dilma Rousseff doasse 60 milhões de reais para recuperar uma termoelétrica lá da Bolívia, que foi roubada do Brasil pelo governo boliviano, com a conivência do Lula, vocês estão lembrando disso, e Dilma Rousseff ia doar, o Brasil ia doar 60 milhões de reais, e quem conseguiu deter isso foi a doutora Dênia, que estará aqui na próxima quinta-feira. Então não percam, ela tem muita coisa dos bastidores da política, muitas coisas interessantes, com um olhar jurídico, que vocês vão gostar muito, vão aprender muito, e vão poder nos ajudar a propagar isso por todo o nosso país. Então, gente, até a próxima quinta-feira, uma excelente noite para vocês, e não esqueçam, doutora Dênia, no dia 21 de junho, às 19 horas,